Olá, meus amigos. Estamos de volta com mais uma aula do nosso curso Estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse em 5 minutos. Com essa vida corrida, essa aula vai ser de importância valiosa para você ter um estudo aprofundado do texto sagrado. Esta é a nossa 6ª aula e nós estamos dando continuidade ao capítulo 1 do livro de Gênesis. Não estamos com pressa, o nosso projeto é que você estude com profundidade o texto sagrado. Hoje nós vamos retomar do capítulo 1, versículo 20 em diante, quando Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Esse versículo 20 é uma ordem divina para que haja um povoamento da terra com seres viventes. Esse versículo, então, descreve o aparecimento súbito de hostes de peixes e seres alados. Tinham o propósito de fornecer outra demonstração visível do poder do Criador. Com o seu aparecimento, havia vida e também atividade sobre a terra. E havia, além disso, uma sucessão infinita de criaturas vivas, todas feitas pela poderosa mão de Deus. O versículo 21 nos diz assim: assim, Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus também formou os grandes animais marinhos, como as baleias e os tubarões. Literalmente, animais estirados que rastejam ou deslizaram sobre a terra, dentro ou fora da água, tais como as serpentes, enguias, peixes e largatos. Deus também, no capítulo 22, diz o seguinte: Deus os abençoou, sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. No versículo 23, a noite passou e veio a manhã, encerrando assim o 5º dia. No versículo 24, então Deus disse: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Perceba que Deus pronunciou sobre os seres criados a sua bênção e ordenou que eles fossem fecundos e se multiplicassem. O progresso da atividade criadora de Deus subia na direção do homem, na direção da criação do ser humano, a obra-prima da criação do Eterno. E aí, no versículo 26, Deus finalmente diz assim: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. No versículo 27, assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Percebam vocês que o projeto divino para o ser humano é de governo sobre a criação. O projeto para o ser humano é diferenciado daquele que foi endereçado às demais criaturas produzidas por Deus, pela vontade divina. Primeiro, o ser humano foi construído à imagem e semelhança do seu Criador. E é importante que você perceba o tempo verbal e a pessoa verbal. Deus, quando projeta o homem, ele diz assim, no versículo 26, façamos o homem. Significa que a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em um só ser, juntos em comunhão, projetaram um homem que foi feito a essa imagem. E é por isso que o ser humano ele foi criado corpo,
alma e espírito. Assim como Deus é tricotômico, o ser humano também é tricotômico. Assim como Deus é um apenas com três naturezas, o ser humano possui também nele só, em uma unidade, corpo, alma e espírito, que não podem conviver de maneira separada. Então percebam vocês que a natureza do ser humano é uma natureza formada para viver em comunhão. O primeiro homem criado já tinha essa essência. É muito importante que você grave esse detalhe para que nós possamos continuar estudando nas nossas próximas aulas.